Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos falar sobre a importância da perseverança. O Evangelho de Mateus, aqui, o capítulo 7, dos versos 7 aqui em diante, ele diz o seguinte: Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta para vós. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Graças a Deus pela sua palavra. Jesus aqui está estimulando, está orientando os seus discípulos no que diz respeito à prática da oração, à confiança em Deus. E as sessões da Bíblia foram feitas pelos estudiosos com a finalidade de facilitar a compreensão e o estudo. Mas é importante saber que há uma sequência nesse texto aqui. E a sequência desse texto é o início do capítulo, quando proíbe o julgamento. Quando proíbe o julgamento em termos de condenação. As pessoas julgam, as pessoas avaliam, julgam, falam, esse não tem jeito, não tem esperança, não tem salvação. É mais ou menos nesse sentido, nessa linha. Não compete a nós emitirmos juízo de valor eterno. Porque bem pode ser que as pessoas, no processo, descubram o quão estão equivocadas, se arrependam, voltem ao Senhor, arrependidos, perdoados, tratados, e sigam suas vidas, as suas atividades, de modo a fazer a obra de Deus de modo correspondente. Então, nós não pretendemos, não temos a intenção nunca de dizer o que tem jeito, o que não tem jeito. Sabedores de que Deus é poderoso e é fiel para perdoar, esse é um princípio, esse é um fundamento. Agora, não significa que sejamos obrigados a engolir absolutamente tudo que está aí em nome da fé, da religião. Tá? Não existe essa obrigação. A obrigação é lutarmos pela fé verdadeira. A obrigação é batalharmos. A nossa obrigação e compromisso com Deus é proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, mas o outro fala do outro jeito. Tudo bem, o outro fale como ele julgar conveniente a ele. Mas não significa que devemos aplaudir ou silenciar. Não é porque o outro fala mais alto que ele está dizendo uma verdade plena. Tá? Então, esses textos dizem respeito ao risco e ao perigo de emitirmos juízo de caráter definitivo, condenatório em relação a este ou aquela pessoa, com relação a este ou aquele movimento, com relação a esta ou aquela atividade. E ele diz o seguinte, que nós devemos cuidar sempre de nós mesmos, das nossas vidas. Ao invés de ver só o defeito na vida do outro, o pecado na vida do outro, a falha na vida do outro, nós devemos tomar cuidado para que isso não esteja ocorrendo de uma forma muito mais grave e intensa nas nossas próprias vidas. Por isso Jesus fala, hipócrita. Né? O hipócrita é o que exige santidade, santificação na vida do outro. O outro tem que orar 4 horas, 6 horas por dia. O outro tem que jejuar 2, 3 vezes por semana. O outro tem que ler toda a Bíblia aí a cada 3 meses. Né? Exige muito do outro. Dele não, ele é especialzinho. Ele é o mimadinho do Todo-Poderoso. Coisa que não existe. Então Jesus condena o julgamento cínico, o julgamento hipócrita. A pessoa que muitas vezes está olhando no espelho, né? Está vendo as suas falhas na vida do outro e ataca aquela falha com uma violência incrível, como se ele não tivesse também a necessidade de correção. Então, não devemos seguir este caminho. Mas tem outro ponto aqui que Jesus fala que é importante entendermos. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Tá? Essa é uma das máximas do Evangelho de Cristo Jesus, da preparação para a vida, do compromisso com a vida proposta por Cristo Jesus.
o que te é precioso, o que é sagrado, o que é vital para você, não use isso, não exponha a quem quer que seja. Não seja ingênuo. Não seja esse tipo de pessoa. Não siga o caminho de José do Egito, que teve um sonho e saiu contando para todo mundo aquele sonho, e a única coisa que conseguiu atrair para si foi o ódio e a repreensão. Ah, mas ele acabaria no Egito? Ele acabaria no Egito. Como? Nós não sabemos, mas não precisava ser daquela maneira. Não tinha que ser daquela maneira. O homem de um sonho só. É o único sonho que ele teve. Que os seus irmãos se prostrariam diante dele, que toda a descendência do seu pai, o seu pai, se prostrariam, que o reverenciariam, que ele estaria em posição de relevância, superioridade a eles. O sonho se realizou. E é claro que o sonho se realizaria em algum momento. Mas não tinha que ser daquele jeito. Não tinha que ser daquela maneira. Não tinha que ter sido em decorrência do ódio dos irmãos. Se você tem algo que lhe é muito precioso, guarde-o para si. Guarde-o para si. Tá? Não exponha. Ah, eu creio que Deus vai realizar. Que bom, guarde para você. Não exponha o que te é precioso. Ah, eu estou certo que a partir de agora é lindo os testemunhos. Deixa que as coisas aconteçam e que o próprio contexto traga à tona a realidade de Deus, o agir de Deus na sua vida. Não precisa abrir tanto assim o seu coração, a sua alma. E Jesus usa essa figura dos cães e dos porcos. Eles não têm senso de valor, não têm nenhum refino. São animais considerados como imundos, né? Tanto pelos judeus quanto por todo o povo daquela região lá. Tá? Tanto o cão é irreverente, muito embora você possa ter um animal que é adestrado, tudo certinho, mas o cão é um animal incapaz de reverência, mesmo que ele esteja sob o controle ou o comando. O cão é um animal que solto, ele vive como ele é, como um cão. A mesma coisa o porco. Eles não têm senso de valor, senso de preciosismo, de prioridade. Então, as suas pérolas, o que é precioso para você, guarde-o para si. Você pega isso e traz agora guarde as suas pérolas para você, guarde o que é precioso para você e apresente diante de Deus. Se é um sonho, se é um projeto, se é uma proposta, se é um conceito, se é uma ideia, persiga-o, trabalhe. Agora diz o texto: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá para vós. A nossa confiança, a nossa perseverança não é na afirmação ou autoafirmação, ou afirmação diante dos outros de uma ideia, de um conceito, de um contexto, de um valor, ou de uma fé, ou de uma esperança que se realizará em determinado momento. Você não precisa afirmar isso. Ah, eu aguardo, continuarei aguardando. Você não precisa se justificar diante de ninguém. É precioso para você? É algo que você está convencido de que é seu? Apresente essa verdade, essa preciosidade diante de Deus. Use como combustível para perseverar em oração. Use como combustível para se aprofundar em comunhão com o Pai. Use como combustível para que durante esse processo de apresentação, de reivindicação, o próprio Deus, o agir do Espírito Santo de Deus, desperte na sua mente, na sua consciência, o que em você precisa ser mudado, o que em você precisa ser transformado. Ao invés de ficar vivendo em função do evento, fenômenos, espelhos, volte-se para Deus, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo, Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele sabe exatamente qual é o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas.
E muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós não temos certezas. Mas, pela fé, perseveramos. Porque a falta de perseverança, ela conduz à incredulidade. Ah, não é para mim, deixa para lá, foi só um sonho e vou viver a vida. Então, realmente não era algo providenciado pela fé. Porque diante das primeiras dificuldades, algumas pessoas desistem, mudam de ideia, deixam para lá. Mas o que nos é precioso é mantido vivo nos nossos corações e na nossa mente. Quem precisa ouvir disso, quem precisa saber disso, somos nós e Deus. Porque Deus é o responsável pela realização. Deus é o responsável por trazer toda essa riqueza celestial conquistada por Cristo Jesus até as nossas vidas, até o nosso mundo. Ah, mas já está tarde. Está tarde para quê? Para o café da manhã? Depende, se você trabalhou a noite toda, não é tão tarde assim. Não é tão tarde assim. Ah, mas a minha idade, qual o problema? Nós vivemos no dia que se chama hoje. Para nós aqui é dia 5 de fevereiro, mas para Deus é hoje. Deus não precisa dormir, Deus não se cansa, tá? Deus não tem que ficar observando aí as constelações, as fases da Lua, o movimento das galáxias. Deus não está preocupado com isso. Deus é eterno. Deus é eterno, é ilimitado, é infinito poder. O dia ainda é hoje. Ah, mas passaram-se 10 anos, 20 anos. Tá, como nós contamos o tempo, mas para Deus é hoje. Não é tarde demais para absolutamente ninguém. Os jovens são mais ansiosos ainda, né? Me lembro quando jovem, conversávamos, ainda era no tempo em que grande parte da população brasileira era 30 ou menos, 40 menos, né? A juventude, mudaram até uns hinos, né? Que falava do jovem, não era o varão, era o jovem, de varonil para juvenil, éramos jovens, fomos jovens, era uma nação jovem. Balela, porque sempre quem esteve no poder são os anciãos, os mais velhos, os experientes, os experimentados. Agora que nós temos alguns noviços aí assumindo posições de relevância, de poder, tá? Mas eu me lembro que quando criança, quando se falava alguém com 40 anos era um idoso, praticamente morto. Ainda que naquele tempo houvessem pessoas lá, 80, 90, 7, tinha, mas eram poucos. A maioria era jovem. Então o jovem é muito mais ansioso. Se você falar para o jovem que ele vai precisar de 10 anos, que o que ele viu, que o que ele achou interessante, para que ele seja capaz de reproduzir ou experimentar isso, é uma dedicação de 30 anos, ele vai ficar incomodado. Ele vai ficar, assim, chateado. Por quê? Porque ele abriu a boca e falou. Porque se ele tivesse aprendido a apresentar diante de Deus, pelo próprio Deus, ele seria conduzido a esse caminho de fé e perseverança. A fé que Jesus fala que existe em nós, que ele chama de pequena fé, porque ele trata os seus discípulos como ou um irmão mais velho trata os irmãos ainda criança, ou como o pai trata as crianças pequenas. Então ele fala homens de pequena fé, mas ele não está preocupado com a quantidade de fé. Ele está dizendo que a mente humana ainda expressa uma fé carregada de algumas ingenuidades, de algumas incoerências, de alguns elementos que precisam ser retirados. Nós precisamos ter a beleza da fé de uma criança que confia em termos absolutos no Pai. Sim, mas ao mesmo tempo nós precisamos amadurecer e crescer sabedores de que a vida, a realidade não é um conto. Então a perseverança na oração, a perseverança na confiança em Deus, isso é algo entre você e Deus.
Ninguém precisa saber. Ah, eu estou vivendo esta luta e orando. Continue. É sua luta com Deus. É o seu tempo com Deus. É a sua presença diante de Deus. Clamando, confiando, expressando e sendo por Deus tratado e sendo por Deus conduzido ao momento que por Deus foi preparado. Ah, teria sido importante que tivesse sido Foi o que eu falei. O dia de Deus é hoje. O dia de Deus é hoje. Na nossa contagem, Senhor, passaram-se 20 anos. Tá, passaram-se 20 anos para nós, mas o dia de Deus permanece hoje. Aquele que é fiel não mudou o calendário dele, é hoje. Há tempo. Porque nós não conhecemos o futuro. Ele o conhece tão bem quanto o dia de ontem. Pois todo o que pede, recebe, o que busca e encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Essa porta da perseverança, ela não é intransponível. A Bíblia declara que não é intransponível. Ela não é um obstáculo que permanecerá perpetuamente diante da pessoa. A verdade de Deus se revelará a ela. Não tem nesse planeta uma pessoa que parou para pensar, meu Deus, será que o Senhor existe mesmo? Será que existe um Deus que criou tudo isso e que se preocupa comigo, com a minha vida, nesse canto esquecido, desse país ignorado, dessa sociedade em convulsão? Não tem como. Não tem como Deus não ouvir este clamor. E não tem como Deus não socorrer esta alma aflita. Tá? Ainda mais você que acredita no Redentor, no Senhor, no Salvador de Deus. Ainda mais você que viveu e experimentou o resgate realizado por Deus através da fé em Cristo Jesus. Por que desanimar agora? A Bíblia fala, tem de bom ânimo, mas eu falo, às vezes, vá com desânimo mesmo, continua, né? Dá umas batidinhas lá, tá cansado? Tá cansado, Senhor, se o Senhor quiser hoje, para mim tá bom. Continua. Nem toda oração tem que ser fervorosa, elegante, pomposa. Você está orando para quem? Pode ser uma conversa, pode ser um desabafo, pode ser o silêncio. Porque Deus é aquele que sonda mentes e corações. É aquele que nos conhece. O tagarelar também não vai impressionar os céus. Mas o preservar-se desse mundo que a tudo julga e condena, isso é ridículo. Isso balela. Pobre irmão, pobre irmãzinha, enlouqueceu de vez. E fica falando essas coisas aí. Para que você se expor a isso? Agora, o outro lado do texto apresentado por Jesus. Nós não devemos ser aquele que zomba, aquele que julga, aquele que condena. Mas, por outro lado, nós não precisamos facilitar para o zombador, para o incrédulo, para o impuro, para o insano, para o doente, para o irreverente. Nós não temos que facilitar nada para ninguém. Porque a nossa esperança, a nossa confiança está nos céus, está em Deus. É Ele que abrirá as portas. É Ele que permitirá que nós o conheçamos de uma maneira íntima e pessoal, que as ciências humanas não são capazes de desvendar ou de explicar. Que a filosofia, ainda dos melhores filósofos, teólogos e pensadores, não é capaz de sondar e apresentar uma métrica, uma sistematização da vida de fé, de esperança, de confiança em Deus. Não se iluda. Se quiser abrir um desses livros aí, alguns são fantásticos, alguns são homens de uma seriedade, de uma reverência, de um cuidado com a palavra de Deus impressionantes. Impressionantes. São homens de uma espiritualidade saudável, coerente e consistente. Só vai te ajudar. Quanto a outros, são um lixo. Puro lixo. Isso copiou daqui, isso é aquilo ali. Isso aqui
ele não sabe. E se atreve a escrever um livro, ele não viveu. Ele não viveu, não experimentou, mas escreve como se fosse o conhecedor das coisas eternas. Escreve lá, ó, esse movimento não presta, esse acabou, isso daqui. O importante é isso. Tem coisas horríveis. Tem livros que eu li e fiquei decepcionado comigo mesmo, mas nós precisamos, é o que eu sempre falo, nós precisamos aprender a ter um bom estômago. Se quer aprender, quer transitar nesse meio, se quer ter conhecimento em relação às verdades, a princípios, a valores, a métrica, conforme é apresentada, que a muitos influencia, você precisa estudar, você precisa engolir. Tem alguns que sujam a água, você precisa se dedicar e aguentar. E aguentar, e suportar a afronta, o insulto, a humilhação. Tá? Não tem essa ilusão que vai fazer de um retórico, de um filósofo, de um teólogo, um instrutor, alguém que orienta. É um homem como qualquer outro homem. E no trabalho deles e na obra deles, tem muito deles. Tem muito deles. Tem muito deles. Acontece o mesmo na igreja, acontece o mesmo em todo e qualquer lugar. O ser humano não é capaz de deixar de ser quem ele é. E graças a Deus, principalmente no ambiente religioso e espiritual, Deus faz questão de trazer à tona quem nós realmente somos. Não que Deus tenha prazer ou alegria em promover espetáculos de humilhação, constrangimento. Não. É resultado desse processo. Você se colocou diante de Deus, você se comprometeu com Deus, você assumiu um compromisso, uma aliança com Deus. O Senhor é meu Deus, eu sou teu servo. Deus leva isso muito a sério. Muita gente está passando por esse processo. Por esse processo. O propósito de Deus é purificar, é abençoar, é perdoar, é tratar, é curar as feridas. O propósito de Deus, a vontade de Deus, expressa quem Deus é. Um caráter justo, santo, amoroso, misericordioso, mas que não pactua com a hipocrisia, com a mentira, com a falsidade. Então, se você se conscientizar que a sua vida está em Deus, em Cristo Jesus, num pacto, numa aliança, na qual você ingressou espontaneamente, você compreenderá que o viver, que eu falo, a vida diária, o dia a dia, nos está conduzindo nesse processo do revelar-se de Deus para todo aquele que nele crê. E para tanto, aquele que é objeto dessa revelação, dessa comunhão, aquele que, Senhor, eu creio, o meu tesouro, o meu coração está em Ti, eu estou certo de que isto ocorrerá, está sendo tratado por Deus. Está sendo preparado. Ah, eu estou vendo... por isso que o julgamento é condenado. Você vê o que você é capaz de ver. Deus vê o tratamento dele na vida daquela pessoa. Se a pessoa for rebelde, problema dela. Não é problema meu, não é problema seu, não é problema nosso. É problema daquela pessoa com Deus. Ah, mas pessoas se escandalizarão. Que se escandalizem. Porque provavelmente a vida dessas pessoas que vivem se escandalizando, meu Deus do céu, foram criados onde? Num mosteiro isolado no Tibete? Não conhece a vida, não conhece a realidade, não conhece os problemas e os prazeres deste mundo, dessa vida? Foram criados como ingênuos, inocentes? Oh, que tanto ó! Ah, fomos surpreendidos. Para com isso. Somos surpreendidos quando vemos o agir de Deus revelando, descortinando e abençoando. Ó Senhor, que bom.
estou maravilhado, porque de fato aconteceu. Queremos experimentar as grandes coisas de Deus, mas devemos estar dispostos a seguir, a trilhar o caminho da perseverança. Perseverança. Importa o que acontece no processo? É claro que importa. Tem problemas no processo? Tem dificuldades? É claro que tem. Tem portas, mas elas se abrirão. Há obstáculos, eles serão superados. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.